Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças e paz a todos. Vocês, um ótimo dia, né? Que agora já é tarde, mas eu sou muito grato por estar compartilhando a palavra aqui com vocês. Mais uma palavra, né? Tem sido tantos devocionais, tem sido uma bênção nas nossas vidas mesmo, né? O Senhor tem falado aos nossos corações. Antes da gente começar, queria pedir que vocês deixassem seu like, né? Se inscrevessem no canal, deixassem um comentário sobre aquilo que o Senhor falar ao seu coração. E é isso aí, pessoal. Hoje eu queria, como vocês podem ver aqui atrás, mostrar aqui pra vocês um tanto de planta aqui. Eu gosto muito de planta. Gosto muito de planta e gosto muito de plantar também. Peguei essa mania da minha mãe, mas eu gosto muito de planta, cara. Planta é um trem bom demais. É um trem bonito. Eu tava conversando com um menino que tá indo na célula, né? E eu comecei a olhar pras árvores, até tava falando. Você olha para aquelas árvores grandes assim, você não imagina que aquela árvore daquele tamanho já foi uma semente, né? É muito difícil você imaginar isso, né? Mas pra você ver como que é incrível, né, a criação de Deus. Mas, falando de planta, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração durante essas últimas semanas, né? E através desse livro, né, que é muito bom, chama Revolucionando Relacionamentos, e ele traz um pouco sobre essa questão, sobre solo, sobre terra, sobre o princípio sobre a semeadura. E eu queria trazer uma palavra para vocês que está lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, no versículo 3: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque ali não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Eu acho muito interessante a palavra, várias parábolas de Jesus que ele usa a natureza, né, a própria criação de Deus para com parábolas mesmo, né, para que nós pudéssemos entender. E eu queria orar aqui antes de eu falar com vocês. Senhor, no nome de Jesus, essa é a tua palavra e cremos que a tua palavra ela é a verdade, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar aqui aos nossos corações, sobre o coração de cada pessoa que está vindo aqui agora. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos transformar conforme a tua vontade, Pai. Amém. Amém. Então, aqui fala sobre 4 tipos de terras. Eu queria compartilhar com vocês sobre cada característica aqui. Primeiramente, aqui Jesus fala que o semeador saiu para semear, claro, né? Isso que o semeador faz. Mas dentro dessa parábola, nós podemos nos encontrar aqui. A terra significa o nosso coração, né? A nossa mentalidade, significa nós. A semente, né, que o semeador lança, significa a palavra de Deus ou circunstâncias que acontecem, palavras, né, que são jogadas. Isso são sementes. E as raízes é uma mentalidade, né, que nós criamos a partir daquela semente que cresceu. E eu queria falar sobre esses 4 tipos de terras aqui que tá aqui na parábola. Aqui no versículo 4, fala sobre a primeira terra que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Aqui nessa primeira terra, fala que quando o semeador deixou uma semente cair na beira do caminho. E quando essa semente, como era um caminho, né?
provavelmente essa terra foi muito pisada mesmo. Então ela era muito compactada. Então, por causa disso, a semente ela não tinha como penetrar na terra. Isso simboliza o coração que é duro, o coração que rejeita a palavra. Para que essa semente ela possa entrar nessa terra, o semeador, né, ele teria que passar o arado, ele teria que abrir essa terra e colocar a semente. Então, essa terra simboliza o coração que é fechado para a palavra de Deus, né? Por várias situações e circunstâncias, né, que deixou acontecer, que aconteceram durante a vida, fizeram com que essa terra o coração ficasse bem compactado, ficasse muito difícil de aceitar, de obter a palavra de Deus, né? Também outras ideias. Então é um coração que é muito fechado. Então, quando a semente é lançada, ela fica sobre a superfície. E aqui fala que quando fica sobre a superfície, fala assim, que as aves vieram e comeram. Então, por causa dessa dureza, Satanás ele veio e pegou a palavra de Deus, impedindo essa pessoa de ter essa oportunidade, né? Então essa pessoa, né, essa terra, essa semente só pode crescer, né, frutificar nessa terra se o semeador passar o arado, abrir essa terra, sabe, essa terra passar por um processo e essa semente ser colocada lá e ser cuidada para que essa semente possa crescer. A segunda terra, no versículo 5 diz assim, que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Aqui fala sobre a terra pedregosa. Então, quando o semeador lança a semente e ela cai sobre essa terra pedregosa, ela começa a crescer. Só que quando ela começa a crescer, não tinha muito espaço, porque tinha muitas pedras que não deixavam a raiz dessa planta, né, ser profunda. Essas pedras que são ideias, pedras que são concepções na nossa vida que criamos, que ocupa tanto espaço na nossa vida, que a palavra de Deus ela não encontra espaço suficiente para ser nutrida. Então, isso significa quando a nossa vida é tão cheia de coisas, né? Preocupações, ideias, planos, e damos tanto atenção para essas coisas, essas pedras, que quando a palavra de Deus a semente ela entra na nossa terra, ela não tem espaço suficiente para ser nutrida. E aqui fala aqui no versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raízes. Então, a palavra de Deus, né, essa semente começa a crescer, só que como ela não tem raiz, ela é fraca. Então, qualquer coisa, aqui fala sobre o sol, né, que o sol seca a planta. Então, pelo fato da raiz ela não ser profunda, o sol, né, derruba as plantas. A planta morre porque ela é muito fraca pelo fato dela não ter profundidade. Então, será que quando recebemos a palavra de Deus em nossas vidas, né, ou uma palavra sobre aquilo que o Senhor tem nos incomodado, será que damos espaço para aquela semente germinar no nosso coração? Ou será que temos coisas demais em nossa vida e não deixamos a palavra de Deus frutificar em nós, né? É algo que nós devemos pensar, que aqui nos traz a memória, né? Agora eu queria falar sobre a terceira terra, que diz assim, no versículo 7. Se você escutar um barulho de carro, não me preocupa não, viu, gente? Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Essa outra terra fala sobre o semeador que quando ele joga a semente, a planta
penetra dentro da terra e ela acha espaço, mas quando ela cresce, nessa mesma terra já existem outras plantas, que aqui fala que são que caem plantas com espinhos, que são outras plantas que já estão enraizadas nessa terra e que quando a palavra de Deus começa a crescer, essas outras plantas começaram a sufocar a palavra de Deus de forma que a palavra de Deus não deu fruto. O que significa? Significa o coração, a terra que já nutriu outras sementes que não é a palavra de Deus, sementes de amargura, sementes de orgulho, sabe? Pecado, que já estão enraizadas nesse coração, nessa terra. De forma que quando a palavra de Deus ela é lançada, ela começa a crescer, ela começa a ser sufocada por essas outras plantas, né? Essas outras raízes que já estão nessa terra, né? E aqui fala que quando entre os espinhos, né, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Então fala que quando essa semente da palavra de Deus ela germinou e começou a crescer, essas outras plantas que estavam já enraizadas no coração impediu o crescimento da palavra de Deus na vida da pessoa, né, nessa terra. Isso representa o nosso coração. Raízes, coisas que já aconteceram com a gente no passado, que até hoje nós nutrimos essas plantas, né? Essas raízes. Raízes de pecado, raiz de inferioridade, raiz de rejeição, tantas raízes, né? Que afetam o crescimento da palavra de Deus em nossas vidas. Então, para que essa semente da palavra de Deus possa ser enraizada no nosso coração, nós precisamos deixar que o semeador, o próprio Deus, arranque pela raiz todas as plantas que nos atrapalham. Arranque pela raiz traumas, sabe? Tantas coisas que aconteceram muitas vezes na sua infância, sabe? Palavras que foram lançadas, que você não é capaz, que você é isso e aquilo, que são sementes também, sabe? Muitas vezes essas palavras amargas são sementes de amargura que são lançadas em nosso coração. Que se nós nutrimos esse tipo de semente, essas sementes amargas, elas também vão crescer. E aqui fala sobre isso na palavra, né? Que nessa terra já existiam tantas raízes, plantas amargas, né? De espinhos que foram nutridas que sufocaram a palavra de Deus. Então nós precisamos deixar que Deus ele nos trate, arranque essas plantas, essas raízes que nos afastam dele, sabe? Arrancar esses problemas pela raiz. Muitas vezes nós confundimos, muitas vezes por causa do pecado, muitas vezes, nossa, eu pequei, eu vou parar de pecar. Nós cortamos só o fruto dessa planta. Sendo que a palavra diz que precisamos ir na raiz. Se você retira somente o fruto, vai passar um tempo que essa árvore, essa planta, ela vai dar um fruto de novo. E aí? O que nós devemos fazer? Então nós precisamos deixar que o Senhor trate a raiz, sabe? A raiz do problema. E tem até uma palavra que fala que o machado está pronto para cortar toda a raiz daquela planta que não dá fruto. Eu ficava morrendo de medo desse vezes. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor vai me cortar no meio. Mas quando eu comecei a prestar atenção nessa parábola, o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. Sobre que o machado está pronto para cortar as raízes da nossa vida, as raízes amargas que não dão fruto, que dão frutos que não agradam ao Senhor. Então, sabe, damos frutos a partir do tipo de semente que nutrimos. E que tipo de semente você tem nutrido? Às vezes, igual eu falei sobre coisas que aconteceram no passado, às vezes estamos nutrindo coisas que nos fazem tanto mal, que nos afastam tanto de Deus, sabe? E nós devemos identificar isso, sabe? Nós devemos entender que damos frutos a partir do tipo de semente que nós nutrimos. Então aqui fica a palavra de Deus nos mostra isso. E quando aqui fala da última terra, que fala assim, que outra ainda caiu sobre boa terra e germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 até 100 por um. Aleluia! Palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é enraizada no nosso coração,
geram frutos que agradam o Senhor. Transformação, sabe? Então, desde o começo aqui dessa palavra, o Senhor tem falado sobre o nosso coração, tem falado sobre transformação. Se você se identificou com algum desses, sabe? Coloca diante do Senhor o seu coração. Se o seu coração tem sido duro, compactado, se o seu coração tem tido muitas pedras, sabe? Muitas coisas que impedem a palavra de Deus de crescer, de germinar. Se seu coração existem raízes do passado, sabe? Coloca diante do Senhor para que você seja essa boa terra, sabe? Que quando a palavra de Deus ela é lançada, encontra lugar, ela é nutrida e ela dá uma boa colheita. E colheitas frutos que agradam ao Senhor. E eu creio que é esse o desejo de Deus sobre nossas vidas. E tem uma moto passando, alegria. Isso é esse motoqueiro fica empinando aqui na rua. E eu queria orar com vocês a respeito disso. Se eu tenho ministrado aqui para vocês é porque existem também, porque eu também preciso dessa transformação. Amém? Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando da tua palavra. Eu oro por cada pessoa que está assistindo aqui, Deus. Eu oro para que o Senhor venha mostrar, Pai, onde está a raiz, Pai. O que nós precisamos fazer? Onde que está o problema? Eu oro no nome de Jesus, Pai, se algum dos meus irmãos aqui identificou com essa palavra, que eles possam se colocar diante do Senhor, sabe, em arrependimento. Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, ao quebrantamento diante de Ti. Em nome de Jesus, que durante esse período, Pai, nós possamos nos ajustar diante do Senhor. O Senhor venha nos transformar para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar aí embaixo aquilo que o Senhor falar no seu coração. Obrigado, até mais.